Um fungo que ninguém plantou, ninguém autorizou e ninguém conseguiu matar pode ter ido parar em Marte. Foi o que os cientistas da Agência Espacial Americana, a NASA, descobriram num estudo publicado este mês. O resultado sacode as regras da exploração espacial e a própria busca por vida fora da Terra. Antes da gente entrar nessa história, você se inscreva no canal e ajuda a gente, lógico, a chegar aos 10 milhões de inscritos. Beleza? Simbora? O nome dele não aparece em nenhuma manchete do dia a dia, mas está nos arquivos de microbiologia da Terra há décadas. Aspergillus calidoustus é um fungo comum, é encontrado no solo, em prédios antigos, em filtros de ar e, às vezes, até causando infecções humanas. Mas o que ele faz no laboratório da NASA é o que começou a chamar a atenção. Em abril de 2026, pesquisadores de proteção planetária da NASA publicaram um estudo surpreendente. O objetivo era testar em condições bem controladas se os esporos de fungos coletados dentro das salas de montagem de sondas espaciais conseguiriam sobreviver a uma viagem para Marte. O que saiu desses testes impressionou até os cientistas. Os esporos desse fungo aguentaram quase tudo o que o experimento jogou em cima deles. Pressão baixíssima, radiação ultravioleta extrema, exposição à poeira marciana e frio absurdo. Só uma combinação muito específica conseguiu parar esses caras. O pesquisador Kasturi Venkateswaran, um homem com o nome desse, ele para até o capeta. Na boa, viu? Vambora. O pesquisador Kasturi Venkateswaran, que liderou o grupo, resumiu bem a situação. A sobrevivência do micróbio não depende de resistir a um único estresse do ambiente, mas sim de combinar várias formas de tolerância. Ou seja, o fungo não precisa ser imortal. Ele só precisa ser bom o suficiente para atravessar um tipo específico de ambiente. E isso ele é. A partir daí, uma pulga atrás da orelha passou a rondar o planejamento das próximas missões. Se esse fungo consegue resistir à viagem, o que mais está resistindo junto? O lugar onde esse fungo foi achado não é um lugar qualquer. Sondas espaciais são montadas nas chamadas salas limpas, ou clean rooms. Esses ambientes seguem regras industriais que transformam uma simples faxina num protocolo rigoroso de engenharia. O ar entra filtrado por várias camadas, removendo partículas menores que um fio de cabelo dividido milhares de vezes. A umidade e a temperatura são milimetricamente controladas. Os técnicos entram usando trajes completos, com capuz, luvas, botas e máscaras. Cada superfície é esfregada com detergentes químicos especiais e luzes ultravioletas ajudam na esterilização. Mas adivinha? A própria NASA admite que uma sonda pronta para ir ao espaço pode sair de lá com até 300 esporos microbianos por metro quadrado. E não é descuido. O buraco é mais embaixo. Algumas formas de vida, especialmente os fungos, desenvolveram na Terra uma resistência que ignora quase tudo o que a gente inventou para matar micróbios. Eles se agarram nas superfícies usando um tipo de biofilme pegajoso. Alguns criam paredes grossas, parecendo cascas de sementes. Outros têm genes que reparam o próprio DNA depois de tomar radiação. Então, ao montar uma sonda num ambiente desses, a engenharia espacial cria, sem querer, uma seleção natural agressiva. Sobrevive quem é mais durão. E o que sobrevive já sai do laboratório
treinado para aguentar condições extremas. A sala limpa, em vez de exterminar a vida microscópica, acaba funcionando como um filtro que seleciona os exemplares mais impossíveis de matar. Para entender por que esses esporos são tão resistentes, a gente precisa olhar para a estrutura deles. Esse fungo se reproduz soltando esporos minúsculos no ar. São estruturas invisíveis a olho nu, projetadas para atravessar grandes distâncias voando por aí e continuar vivas, mesmo sem comida, sem água e no frio ou no calor extremo. O grande toque de mágica está numa substância escura chamada melanina. Sim, o mesmo pigmento que dá cor à nossa pele. Nesses esporos, a melanina forma uma espécie de armadura em volta da célula. Essa camada absorve a radiação ultravioleta e espalha a energia antes que ela consiga estragar o material genético lá dentro. Estudos mais antigos com um primo dele, o Aspergillus niger, já tinha provado isso. Os cientistas jogaram raio-x, partículas pesadas simulando radiação cósmica e muita luz ultravioleta em cima dos esporos e eles continuaram zerinhos, vivinhos em folha. Até lá na Estação Espacial Internacional, o fungo não só sobreviveu, como reagiu, ele aumentou a produção de melanina depois de tomar muita radiação. É como se ele tivesse reforçado a própria armadura. A biologia exata por trás disso ainda está sendo estudada. Mas uma coisa já ficou clara. Um esporo não é só uma célulazinha dormindo, é uma cápsula de sobrevivência refinada por milhões de anos de evolução, pronta para esperar o tempo que for preciso até achar um lugar para crescer, inclusive, ao que tudo indica, Marte. Para ver até onde o Aspergillus calidoustus aguentava, o pessoal do laboratório de propulsão a jato montou um cenário com as piores condições possíveis da viagem até Marte. A pressão do ar foi derrubada para níveis que representam menos de 1% da pressão que temos aqui na Terra. A temperatura caiu para 60 graus negativos. Os esporos foram misturados a uma poeira idêntica ao solo marciano e, de quebra, tomaram doses altíssimas de radiação ultravioleta e radiação ionizante, aquele tipo de radiação que varre o espaço por meses a fio. Eles testaram cada um desses castigos separadamente, depois tudo misturado. A ideia era achar o limite do bicho. E não é que o fungo resistiu à pressão baixa? Resistia à radiação isolada? Resistia ao frio? À poeira? Pois é, o ponto de quebra só acontecia quando eles juntavam duas coisas extremas por muito tempo: frio congelante somado à radiação pesada. Em qualquer outro cenário, o esporo sobrevivia e conseguia acordar depois. E aqui entra o problema. As viagens reais para Marte demoram de 6 a 9 meses. E dentro da sonda, vários cantos ficam protegidos da radiação máxima. Ou seja, aquela combinação mortal do laboratório simplesmente não acontece nas partes mais internas da nave. O pior cenário que eles testaram é justamente o mais fácil de evitar na vida real. E para a proteção espacial, isso é uma péssima notícia. Mas o nosso fungo não participou desse teste sozinho. Os cientistas levaram outras 26 cepas de fungos para o experimento, todas coletadas nas mesmas salas limpas. A ideia era comparar. Afinal, uma coisa é dizer que um fungo qualquer aguenta ir para Marte, outra é descobrir quais, entre tantos comuns por aí, têm essa capacidade real. Das 27 candidatas iniciais, 23 resistiram logo de cara à radiação ultravioleta. Isso já é um número altíssimo
e mostra que aquele ambiente de montagem de naves já concentra os fungos mais casca grossa do planeta. Foi nas fases seguintes que o bicho pegou. A radiação espacial derrubou alguns. O frio extremo congelou outros. A mistura contínua dos estresses foi eliminando um por um. Mas, no fim do funil, quem sobrou? O Aspergillus calidostus. Bicho terrível esse. Ele atravessou quase todos os cenários. Apenas o nível mais brutal de todos conseguiu vencê-lo. Ele não foi o único a chegar na final, mas foi o que se mostrou mais resistente o tempo todo. Lembra daquela conclusão do começo do vídeo? O segredo não é ser o mais forte contra um único problema, mas ter equilíbrio para aguentar vários pancadões ao mesmo tempo. E é exatamente isso que uma missão espacial oferece. O espaço não ataca com tudo de uma vez, e é aí que mora o perigo. E o estudo desse fungo não caiu de paraquedas. Meses antes, em dezembro de 2025, outro grupo de pesquisadores soltou uma bomba que ampliou o problema, só que olhando para o passado. Durante a montagem da sonda Phoenix, que foi lançada para Marte lá em 2007, os técnicos coletaram amostras do chão da sala limpa. Essas amostras ficaram guardadas em frascos por quase 20 anos, só esperando a tecnologia avançar o suficiente para serem estudadas direito. Quando reavaliaram tudo agora com exames genéticos modernos, encontraram 26 espécies de bactérias que a ciência simplesmente não conhecia. Espécies novinhas em folha, todas com capacidade de criar biofilmes, ignorar produtos de limpeza e consertar o próprio material genético depois de tomar radiação. O professor Alexandre Rosado, um dos cientistas do projeto, resumiu a sensação da equipe. Foi um momento de parar tudo e rever o que achávamos que sabíamos. Isso prova que as salas limpas não estão sem vida, elas estão cheias de uma vida cuidadosamente filtrada. Pensando na sonda Phoenix, isso levanta uma questão bem tensa. Será que essas bactérias pegaram carona? Sobreviveram à viagem? Será que nesse exato momento elas estão escondidas em alguma pecinha do robô que pousou em Marte lá em 2008? Por enquanto, a resposta mais honesta é: a gente não faz a menor ideia. E antes da gente se preocupar tanto com Marte, vale a pena a gente lembrar da Lua. Em abril de 2019, uma sonda de Israel chamada Bereshit despencou e se espatifou na superfície da Lua a uns 500 quilômetros por hora. Até aí, acidentes acontecem na exploração espacial. O problema foi o que veio depois. O criador da fundação responsável pela missão abriu a boca e revelou que tinha colocado na nave, por conta própria, cápsulas com DNA humano e milhares de tardígrados desidratados. Os tardígrados são aqueles animais microscópicos famosos por entrarem no estado de animação suspensa, onde desligam o corpo e sobrevivem a quase qualquer absurdo. O detalhe, nem a Agência Espacial de Israel, nem a NASA sabiam do envio. O caso caiu num buraco das leis espaciais, porque o protocolo manda declarar os organismos levados a bordo. Mas tardígrado empalhado em resina não estava na lista. Tudo bem, os especialistas concordam que eles não vão acordar lá na Lua porque falta água e atmosfera. Mas a situação deixou um alerta piscando em vermelho. As regras contra contaminação do espaço dependem muito da boa vontade de quem monta a missão.
Como disse a Diretoria de Proteção Planetária da NASA na época, contaminar a Lua sem autorização não é cientificamente ideal, o que foi um jeito diplomático de dizer: ninguém pediu, ninguém aprovou e o estrago foi feito. Essa preocupação com a contaminação entre planetas não nasceu agora. Ela está escrita num dos documentos mais importantes da área, o Tratado do Espaço Exterior, assinado em 1967. O artigo 9º desse tratado diz, basicamente, que os países devem explorar o espaço sem contaminar outros planetas com a nossa biologia. E vice-versa. Essa regra ganhou forma através de um comitê internacional que classifica as missões e define o nível de faxina que cada foguete precisa ter. Marte está entre os destinos mais restritos. Se a sonda for só sobrevoar, é categoria 3. Se for pousar, vira categoria 4. E dentro dessa categoria ainda tem a 4C, que é hiperrígida e reservada para sondas que vão chegar perto de áreas onde pode ter água escondida. Tudo isso para evitar que algum micróbio da Terra ache água marciana e faça a festa. Ou a orgia, se você preferir. O problema é que essas regras do comitê não têm força de lei, são diretrizes voluntárias. Cada agência aplica do jeito que achar melhor. No papel, o sistema é lindo. Na prática, ele depende muito da disciplina de quem lança a sonda e principalmente da nossa tecnologia para conseguir matar micróbios que, como a gente acabou de ver, são muito mais duros na queda do que a ciência imaginava. Mas o que realmente tira o sono da comunidade científica não é a ideia de um fungo causando uma doença em Marte. O cenário de pesadelo é o fungo chegar lá, morrer, espalhar pedaços do seu DNA no solo e ser confundido com um ET. É o famoso risco de falso positivo. Imagina a cena. Anunciamos a maior descoberta da humanidade. Confirmamos a vida em Marte, para depois descobrir que o material era só pedaço de fungo que viajou de carona num foguete, lançado aqui da Terra. Isso cai como uma bomba nos planos das missões de trazer amostras para a Terra. O rover Perseverance está em Marte desde 2021, guardando tubinhos lacrados com rochas e poeira. O plano é resgatar essas cápsulas numa missão futura caríssima e trazer tudo para os laboratórios daqui. Se essas amostras revelarem alguma forma de vida, a pergunta principal não vai ser só: essa vida é extraterrestre? A pergunta vai ser: espera aí, será que essa vida não saiu daqui da Terra numa missão antiga que nós mesmos enviamos? É exatamente por isso que os autores desse estudo com o fungo pedem que as regras de segurança sejam revistas com urgência. A ciência precisa ter o terreno limpo antes de celebrar. O que está dentro do tubinho que vem de Marte não pode ser reflexo do que a gente colocou lá sem querer. E antes da gente ir para o último tópico que fecha essa história, se o vídeo está abrindo a sua cabeça para essas questões espaciais, considere virar membro do canal. Você apoia o projeto direto, aparece nos créditos dos vídeos e entra para a nossa comunidade. Ficar se preocupando com bactérias e fungos em naves de metal parece muita coisa, até alguém lembrar do próximo passo na agenda espacial: mandar humanos para Marte. O programa Artemis da NASA, junto com a Europa, o Japão e o Canadá, já está trabalhando para voltar à Lua como um grande treino para viagens mais longas. A previsão é botar humanos no planeta vermelho entre o final da década de 2030 e o começo de 2040. Sem falar nas empresas privadas como a SpaceX, que prometem prazos ainda mais curtos. Mas aqui a coisa muda de figura. Uma sonda de metal
Você pode esterilizar um ser humano? Nananina, né? Nós somos basicamente um ecossistema ambulante. Cada um de nós carrega bilhões de micro-organismos distribuídos pela pele, intestino, pulmões e a boca. É a nossa microbiota e ela vai junto na viagem. Quando o primeiro astronauta pisar em Marte, ele vai levar com ele um zoológico inteiro de vida terrestre. Os trajes, o suor, a respiração, tudo carrega vida. E isso não é uma falha de engenharia, é como a nossa biologia funciona. Por causa disso, no final de 2025, um comitê das Academias Nacionais dos Estados Unidos avisou que as regras de proteção planetária precisam ser atualizadas antes dos humanos chegarem lá. O tempo está correndo. A ciência já sacou que o problema é, sim, gigantesco. A questão agora é ver se as instituições vão conseguir responder a tempo. E nós queremos saber o que você acha. A gente deve atrasar a ida para Marte até ter certeza de que não vamos contaminar o planeta? Ou esse é um risco que faz parte da exploração? Deixe aqui a sua opinião nos comentários e não se esqueça de deixar o like e mandar esse vídeo para aquele seu amigo que adora ciência e espaço. E se alguém for para Marte com piolho?